Cara, na minha vida inteira eu nunca nem assisti um episódio de South Park e também nunca tive interesse. Nunca gostei desse tipo de série porque é uma série muito pesada, como todo mundo fala, e é conhecido por causa disso. Então eu nunca tive muito interesse nesse tipo de coisa. Mas quando eu vi que tinha um jogo dessa série, que era um RPG de turno, nunca joguei na minha vida nenhum RPG de turno nenhum, cara, só uns Mario antigão. Eu pensei, por que não, né, cara? O que vai custar eu jogar um jogo de uma série que eu não gosto ou não quero ver? E ainda por cima, um gênero de jogo, que é o RPG de turno, que eu nunca tive nenhum interesse de jogar na minha vida inteira. Na verdade, interesse até tive, né? Mas isso é outro caso. Então bora jogar, né? E cara, quando eu zerei, eu pensei, realmente, valeu muito a pena. E South Park The Stick of Truth é basicamente um dos melhores RPG que eu joguei na minha vida inteira. Cara, eu cheguei nesse jogo totalmente cru. Eu não entendi praticamente nenhuma referência. Só sabia que ia ter piada ácida nesse jogo, porque, bem, o jogo é de South Park, né? E South Park é conhecido por causa disso, por piada pesada. Eu não gostei de certas piadas, mas eu faço depois. E quer saber, cara, mesmo sem entender a maioria das coisas que o jogo colocou na minha frente, eu ainda me diverti muito jogando isso aqui. South Park é basicamente o primeiro RPG de turno que eu tive a coragem de zerar. Eu sempre quis jogar um RPG de turno, mas eu nunca tive tanto interesse, porque certos jogos antigos são meio travados, eu não tinha paciência de ficar baixando o jogo pra talvez não gostar, e eu acabei deixando quieto, cara. Mas esse jogo me pegou muito mais pelo carisma dele, porque é um jogo muito carismático. Falando do combate, ele é muito bom e muito divertido. Ele tem uma variedade muito boa de armas e habilidades. Cada arma é muito diferente uma da outra. Você tem uma árvore de habilidades que você consegue upar a magia que você tem. Você tem um sistema de mana, você tem um sistema de companion, que são personagens da série, você pode usar na batalha pra te ajudar nas lutas. Tem até como você summonar NPCs da história pra conseguir te ajudar em alguma luta, sabe? E é muito legal esse combate. Tanto que é uma das coisas que mais carrega esse jogo, na minha opinião, que é o combate. Não teve nenhum momento do jogo que eu me incomodei com ele, e eu gostei muito de jogar ele. Se eu pudesse jogar só o combate dele, eu jogaria, porque é muito bom e muito divertido, cara. E não só o combate é muito legal, como quase todas as piadas são muito boas, mano. Eu digo quase todas, porque, como eu falei, o meu humor não é esse. Eu não gosto de coisas de humor ácido e tudo mais. Então, certas partes eu achei que passou do ponto, especialmente na clínica, e quem jogou sabe do que eu tô falando, e eu achei que é uma parte meio pesada demais, mas o resto, ainda assim, funcionou. O jogo tem piadas pesadas, tem piadas leves, tem piadas médias, tem muito tipo de piada. E as piadas mais de boa, eu gostei bastante. Eu realmente ri com muita piada desse jogo aqui. Embora as mais pesadas eu achei meio sacanagem algumas, porque eu achei meio demais. Mas como eu falei, eu não sou fã da série, então não é de se esperar que eu tivesse uma reação diferente. Mas mesmo pra quem não é fã da série e não conhece nada, o jogo ainda vai se sustentar muito bem. Porque ele é basicamente uma história à parte, cara. Então tudo funciona muito bem aqui. Tudo é muito divertido. Quem fez o jogo gostava muito do que tava fazendo e você percebe isso. Os personagens são engraçados, o Cartman é uma pessoa horrível, e aqui tá muito explícito isso. Os NPCs, a sidequest, as armas, as próprias missões do jogo são uma mais inacreditável que a outra. As sidequests são legais, mas as principais, cara, é uma mais doida que a outra. Mas vamos falar da história, né? Porque o jogo não tem só combate bom, mas também tem uma história bem legal. Resumindo muito, a família do nosso protagonista vai se mudar pra South Park por alguma razão que até o fim do jogo ninguém sabe. E a partir disso, nosso pai manda a gente vazar e fazer novos amigos. Com isso, a gente entra em uma história totalmente diferente. Nesse mundo existem humanos e elfos. E o objetivo deles é manter a posse do Stick of Truth, que é basicamente o cajado da verdade. E quem tem a posse dele também tem o poder de controlar todo o universo. Bizarro. E a partir disso, o nosso pai manda a gente vazar e fazer novos amigos. E com isso, a gente sai de casa e encontra o Butters, que leva a gente pra Koopa Keep, que é basicamente a base dos humanos. Lá a gente fala com o Cartman, que é um mago, que é o líder da equipe, e escolhemos a nossa classe, e a gente começa basicamente a trabalhar de graça pro Cartman, né? E o nosso objetivo é reunir pessoas pra conseguir combater o grupo dos elfos. Porque existe uma parte do jogo em que você entra na base dos elfos, comandada pelo Kyle, e cara, a base deles é gigantesca. Tem gente pra todo lado. Enquanto no início do jogo, a base do Cartman tem ele mais 5 pessoas, e é só isso. E a gente vai conseguindo aos poucos juntar mais gente, a gente vira gótico, e a gente tem uma parte que a gente tem que conversar com as meninas do jogo pra conseguir convencer elas de entrar pro time nosso pra conseguir combater os elfos. Essa parte tem uma situação muito interessante, que a gente tem que ir lá pro Canadá, cara. Que eu, como nunca vi a série, eu não sabia o que eu ia esperar. Quando eu cheguei lá, eu vi uma coisa totalmente diferente. O jogo vira um Zelda, o antigão. E é bem maneiro. Tudo vira só pixel, as músicas mudam, cara, tudo muda aqui. Ainda assim é muito legal, mano. O combate mantém o mesmo, mas a aparência de tudo muda demais. E fica muito divertido. E tem muita piada boa nessa parte também. Mas a sessão de gameplay, que eu acho as mais viajadas possíveis, é depois de algumas horas que você tá jogando. E o personagem tem que dormir. Chega à noite, ele tem que ir pra casa dormir. Quando isso acontece, são as partes mais viajadas do jogo. Inclusive com a do alienígena, parece pra te sequestrar. Essa sessão dos aliens me mostrou uma coisa que eu não fazia ideia que ia ter, que é uma censura. Isso era de se esperar em certos casos, mas a desse jogo aqui é bem diferente. Basicamente na versão europeia, em algumas outras, eu acho na australiana também, certas cenas do jogo são tão pesadas e erradas que o jogo tem que substituir a cena pra não dar problema. Não é nada que atrapalhe muito o jogo, e na verdade até que é divertido, porque eles deixam um desenho de uma imagem com alguma coisa chorando, basicamente, e deixa bem na parte de
embaixo um resumo do que aconteceu, explicando a cena e até fazendo piada sobre esses certos casos. E eu gostei dessa censura porque tem coisas que eu realmente não queria ter visto, e eu agradeci por não ter visto, porque quando você vê a descrição, aí você decide o que você quer, mas eu não gostei de certas coisas e eu agradeço por ter certas censuras. E como cada missão desse jogo aqui é muito diferente uma da outra, fica muito difícil de você enjoar, cara, porque você só não enjoa, não tem como você enjoar desse jogo. O combate dele sempre tem uma coisa nova, embora seja bem repetitivo, porque é um RPG de turno, não tem o que mudar, cara, é um combate simples, mas que funciona muito bem. E como cada missão é tão diferente uma da outra, você não enjoa, é tudo muito legal. Tem puzzles nesse jogo aqui também, que são simples, mas funcionam bem. Então tudo aqui é muito bem feito, cara. Eu só não gostei da questão da piada, como falei, mas isso vai de pessoa pra pessoa, e eu não posso fazer muita coisa sobre isso. Mas enfim, mano, esse aqui com certeza é um dos melhores jogos que eu joguei esse ano, tanto que eu dei 9 de 10 pra ele lá no Stash, que é basicamente um backlog de celular. É um jogo muito bom, que na minha opinião ele se passa em certos momentos, mas que ainda é muito divertido até pra quem não for fã da série. É um jogo que você vai chegar do trabalho cansado e vai querer jogar feliz, porque cara, é um jogo muito bom. É um jogo que não vai te estressar, porque ele tem uma dificuldade boa, você vai talvez apanhar um pouco em certas partes do jogo, mas isso não vai estragar a sua experiência nem de longe, cara, porque tudo aqui é muito bem feito. O jogo ele te dá prazer em você jogar ele, é um jogo divertido, você vai chegar cansado, vai ligar o videogame ou o computador, vai jogar e vai rir, vai se divertir jogando isso aqui. Então é um jogo muito bom. Não acho que todo mundo deveria jogar ele, porque, de novo, depende muito. Piadas, tem certas piadas pesadas, as pesadas eu não gostei de quase nenhuma, mas tem muita piada também mais simples, que são legais, cara. E é um jogo divertido. Esse aqui foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Comentem nos comentários se você jogou, não jogou, prefere esse. Tô planejando jogar a continuação dele, talvez eu traga o vídeo aqui. Mas é isso, galera. Se quiser ver mais vídeos assim, se inscreve aí. Valeu, falou e até a próxima. Fui!